Olá, está começando mais uma edição do Diálogos da Cidade. Que bom ter você com a gente em mais uma edição. O tema do programa de hoje é de extrema importância, né? Um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil e no mundo, o câncer. Entre vários tipos da doença, um deles ganha destaque no mês de novembro, o câncer de próstata, que é um dos mais comuns entre os homens e ainda assim ignorado por muitos. Mas nosso programa vai além, gente. Vamos falar sobre tratamentos disponíveis na rede pública, todos os tipos de câncer, né? O impacto psicológico do diagnóstico e também o apoio das famílias e a importância dos cuidados paliativos em casos mais complexos. Para isso, eu recebo o Dr. Caio Pasquale, urologista, e também a psicóloga, a doutora Marlene Carvalho, que vai falar com a gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui compartilhando essas experiências com a gente. Obrigada. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Quero começar pelo Dr. Caio. Doutor, quais são os sintomas mais comuns do câncer de próstata, né? A gente começou com esse tema. Quais os mais comuns deles? Sim, o câncer de próstata, um câncer muito prevalente na população masculina. E a mensagem mais importante dos sintomas do câncer de próstata é que ele não tem sintomas. Então, o paciente, quando ele é convidado aí ao urologista para avaliação, muitas vezes ele fala, eu não preciso ir no médico, eu não sinto nada. E é exatamente por isso que ele precisa ir ao urologista, pois na grande parte dos tumores iniciais não há sintoma nenhum. Então, o paciente urina muito bem, não tem nenhum desconforto, não tem sangramento na urina, mas ele pode ter um tumor. Então, por isso que ele deve ir ao urologista. Quando o tumor já está em estágios avançados, daí sim que ele pode apresentar sintomas, dificuldade para urinar, sangramento na urina, dor, principalmente na região perineal. Então, nos casos iniciais, não há sintomas. E realmente é de extrema importância, né? Porque o câncer de próstata, doutor, ele é o mais comum entre os homens, é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. O grande problema é que, na maioria dos casos, não apresenta sintomas, né, nas fases iniciais. Realmente, o que complica realmente é o tratamento eficaz. Na verdade, é o primeiro mais comum entre os homens, o câncer, né, de próstata. Sim, excluindo os tumores de pele mais comuns, o tumor de próstata é o mais comum no homem, tendo uma prevalência muito, muito elevada. Por isso, a necessidade de ir ao urologista pelo menos uma vez ao ano para os exames de rastreio. E quando a pessoa procura um tratamento com a frequência, né, procura ver se tem alguma coisa, no começo tudo é mais fácil. Como o senhor disse, depois é dificultando, né? Ah, com certeza. Quando uma pessoa faz o diagnóstico precoce, logo no início do tumor, a chance de cura geralmente está acima de 90% dos casos. Com certeza. Ou seja, a grande parte dos pacientes vai ser curada desse tipo de câncer. Porém, se for feito o diagnóstico em estágios mais avançados, a gente vai diminuir bastante essa sobrevida. Psicóloga, doutora Marlene Carvalho, o que explica, né, essa resistência dos homens em cuidar da saúde? Então, eu acho que o homem, ele não tem a sensibilidade que uma mulher tem. Então, normalmente, a resistência em procurar ajuda e achar que tem alguma coisa, pelo super-homem, que eu acho que tem um pouco do lado masculino mesmo, eles acabam camuflando isso. Eles nem têm sintomas, mas acho que o exame é essencial que se faça anualmente, né? Não só no homem quanto na mulher. Então, acho que a dificuldade é um pouco do lado masculino mesmo, de um modo geral. Com certeza. Doutor Caio, com qual frequência o homem tem que ir? Qual é a recomendação para ir ao médico, realizar os exames? Bom, o homem deve, desde a adolescência, já é orientado a procurar urologista, desde a fase da adolescência para orientação sexual, os adultos jovens para ter um acompanhamento, mas voltado para o câncer de próstata, se o paciente não for negro, não tiver nenhum parente de primeiro grau com câncer de próstata, principalmente antes dos 60 anos de idade, ele deve fazer o rastreio de próstata com o exame do PSA, que é o exame de sangue, e o exame do toque, após 50 anos de idade. Se ele tiver um parente de primeiro grau com câncer de próstata ou for negro, acima dos 45 anos de idade. A doutora Marlene falou que
uma situação importante, né, que é a questão do super-homem, né? A mulher ela tem esse mais cuidado. Mas, a mulher é mais emoção, o homem é mais razão. Então, acho que tem toda essa diferença da resistência, inclusive em terapia, para buscar ajuda do ponto de vista emocional, né? E em pleno século XXI, as coisas mudaram, né? Muito. A tecnologia de exames. A senhora passa isso aos seus pacientes que procuram? Sim, sim, sem dúvida. E existe muita dificuldade hoje, nos atendimentos? A busca tem bastante masculina, hoje está mais aceito, mas já teve momentos em que o consultório só era mulher, para você ter ideia. Então, a gente sente muito nos atendimentos mesmo. Até hoje, na terapia comum, né? Comum, exato. Para qualquer tipo de ajuda dessa natureza, principalmente do ponto de vista emocional, a mulher busca muito mais. Com certeza. Gente, agora nós vamos conversar com a repórter Ana Vitória. Ela vai trazer informações sobre os tratamentos oferecidos gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Oi, Ana, é com você. Oi, Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem o Diálogos da Cidade. Que prazer poder fazer parte aí do programa, desse assunto tão importante que está falando aí do tratamento do câncer, principalmente no SUS, onde as pessoas procuram ajuda, né, nessa fase. Segundo o Ministério da Saúde, né, eu vou trazer um dado para vocês, mais de 700 mil casos vão ser diagnosticados só nesse ano. E como eu comentei, a maioria das pessoas procura o tratamento no SUS. Para a gente entender melhor como que funciona esse tratamento, eu vou conversar com a doutora Eritânia Marinho Pontes, médica responsável pelo Núcleo de Oncologia Previna da Secretaria de Saúde de São José, para a gente entender como é que funciona. Doutora, conta para a gente, quando um paciente é diagnosticado com câncer, quais são os primeiros passos que ele precisa seguir para poder receber o atendimento aqui na cidade? Então, para o paciente receber um atendimento no SUS, ele deve, com o diagnóstico, procurar uma unidade básica de saúde. Qualquer UBS, o médico é capaz de encaminhar para qualquer especialidade oncológica. Então, o paciente, ou normalmente ele é diagnosticado dentro da rede pública mesmo, ou se porventura ele fez os exames na rede privada, ele pode ir com os exames numa unidade básica de saúde, que ele vai ser encaminhado da mesma maneira. E, doutora, quais tipos de tratamentos são oferecidos em São José pela saúde pública? Então, em São José dos Campos, nós temos o serviço de oncologia no Hospital Pio XII, que é a nossa unidade de alta complexidade em oncologia. Então, lá são disponibilizados os tratamentos de cirurgia, quimioterapia e também radioterapia. A radioterapia, a unidade fica no Senon. Os pacientes são encaminhados pelo Pio XII e são atendidos no Senon, tudo pelo SUS. E, doutora, o paciente também nesse tratamento tem direito a medicamento gratuito na rede? Sim, todos os medicamentos que são autorizados pelo SUS são distribuídos gratuitamente. Então, pelo hospital, e alguns medicamentos que são de alto custo são liberados pelo Estado ou pela União, os pacientes retiram em Taubaté. Mas todos os medicamentos são gratuitos. E para a gente finalizar, quais unidades de tratamento existem em São José dos Campos e onde o cidadão pode encontrar mais informações sobre elas? Então, do município existe o Hospital Pio XII, que é a nossa unidade de alta complexidade, como eu disse, que faz cirurgia e quimioterapia, e o Senon, que é responsável pela radioterapia. Esses dois serviços do SUS são os serviços credenciados com o nosso município. Existem outros serviços, como a Santa Casa, mas a regulação é pelo Estado, não é pelo nosso município. E as pessoas conseguem mais informações de como conseguir esse tratamento pelo site da prefeitura, como que funciona? Isso, pelo site da prefeitura e pelo melhor caminho é a nossa unidade básica de saúde. A UBS é a porta de entrada para todos os pacientes, onde eles serão acolhidos e serão orientados em relação a isso. Todas as UBSs têm contato direto com o Núcleo Previna, para se qualquer dúvida em relação a esse encaminhamento, esse contato é feito via WhatsApp, via telefone, e-mail. Então, a gente tem uma comunicação muito eficaz, porque o tempo é o principal determinante para a cura do câncer. Então, o paciente não deve temer. Se ele tem o diagnóstico, alguma suspeita, procure imediatamente uma UBS. Doutora, muito obrigada. Rafa, eu espero que a gente consiga trazer um pouquinho de orientação para quem está em casa entender como é que funciona aí o tratamento do câncer no SUS aqui em São José. E eu volto aí com você no estúdio. Tá certo, Ana. Muito obrigado pelas informações.
E você aí de casa, né? Gostou do conteúdo ou tem alguma dúvida? Comente lá nas nossas redes sociais o que você pensa sobre esse assunto. É só buscar por @TV Câmara SJC. Voltamos aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Gente, importante esse crescimento na matéria da Ana, que ela veio falando do tratamento que é oferecido no SUS. Doutor, qual é o papel do SUS hoje no diagnóstico, né, e também tratamento do câncer aqui no Brasil? A rede pública, na sua opinião, tem conseguido dar respostas a essa demanda que vem aumentando, infelizmente? Sim, o papel do SUS é fundamental, já que cerca de 70% da população não tem acesso aos convênios, planos de saúde. Então, a maior parte da população vai fazer não só o diagnóstico, como o tratamento no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele acaba fazendo um bom papel, porém, o Brasil tem uma diversidade muito grande. Nas regiões Sul e Sudeste, a gente consegue ter mais recursos, então a população tem um acesso mais facilitado ao sistema de saúde, e nas regiões do Norte e Nordeste fica um pouco mais prejudicado. Então, o paciente ele acaba, muitas vezes, fazendo o diagnóstico, indo no PSF, no postinho ou no próprio especialista, e consegue fazer o tratamento adequado também, ou com cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Porém, em algumas vezes, o tempo entre o diagnóstico e o tratamento acaba sendo um pouco prolongado. Então, às vezes, algumas regiões acaba carecendo um pouco nesse aspecto. Aqui na nossa região, São José dos Campos, o setor público, na sua opinião, tem melhorado a questão do atendimento precoce, mais rápido para essas pessoas, doutor? Sim, com certeza. Aqui a gente pode falar que é uma região privilegiada, tanto no acesso municipal, no Hospital Pio XII, como estadual da Santa Casa. Os pacientes acabam tendo tratamento muito acelerado em comparação a outras regiões. Então, melhorou muito, ainda bem, bastante, né? Bastante. Porque, assim, tem que ir junto com os casos também que vem crescendo, né? Com certeza, porque a população está envelhecendo cada dia mais, então os casos de câncer vão continuar aumentando ano após ano. Então, o tratamento precisa suprir essa demanda. Com certeza. Doutora Marlene, como funciona o apoio, né, psicológico do SUS para pacientes com câncer, né? Esse serviço, na sua opinião, está presente em todas as etapas do tratamento ou falta? Como é que está? Então, tem um pouco mais de demora, mas eu acho que eles dão uma boa assistência. Os casos mais emergentes, eles colocam na frente, levam um determinado tempo maior, mas de qualquer forma, eu acho que vem correspondendo. Eu percebo que isso teve uma melhora significativa. E é fundamental, né? Os Sem pacientes... Dúvida. Eu acho que do caso ter esse apoio. Sem dúvida. É a melhor maneira que eles têm, porque eles não têm outro caminho que não seja o SUS, né? E que tipo de assistência vocês oferecem, né? O SUS oferece hoje, que a senhora pode contar um pouquinho para a gente. Então, o SUS, eu acho que existe só dificuldade do agendamento, eles conseguem marcar. Aí leva alguns meses que eles vão receber uma mensagem por celular avisando que está marcado de um dia para o outro, né? Mas os casos mais emergência, eles passam na frente. E é de extrema importância, porque quando o paciente recebe o diagnóstico, se ele não está preparado, né, doutor? O senhor tem a missão de dar a notícia, né? De dar o diagnóstico e falar a real. Hoje em dia, os médicos têm que ser muito realistas, né? E eles desestabilizam muito fácil, né? Em relação a uma notícia de que tem algo que está suspeito, que teria que estar sendo rastreado, né? Exatamente. Então, a gente percebe que as notícias, as pessoas têm mais conhecimento sobre o câncer, né, gente? E como é, doutor, no seu consultório, quando o senhor oferece, né, fala a realidade do paciente, passa o diagnóstico completo? Como é a reação? As pessoas estão mais preparadas ou ainda levam um susto? Tem uma crise no consultório? Como funciona essa questão psicológica? Na verdade, hoje em dia as pessoas estão mais preparadas. Então, muitas das vezes, o próprio paciente, quando ele já vai no consultório, muitas vezes ele já leu o exame dele, tanto o exame de imagem, tomografia, ressonância, como o estado de uma biópsia. E com acesso à informação, muitas vezes já pesquisou muito na internet. Então, por um lado, ele fica mais informado, ele sabe mais sobre as chances dele, sobre o diagnóstico e sobrevida, tipo de tratamento. Porém, todo esse conteúdo, essa gama muito grande de informações, traz muita ansiedade para os pacientes.
e muitas das coisas que eles procuram e às vezes acham que eles têm, na verdade eles não têm. Então, ao mesmo tempo que a informação ajuda bastante, também em alguns casos pode atrapalhar. Então, é um momento muito delicado na vida da pessoa e dos seus familiares e entes próximos. Então, a gente tem que tentar sempre acolher o paciente com a ajuda da psicoterapia, porque é um momento de muita fragilidade. E além do tratamento ou cirúrgico ou quimioterapia, ele também precisa do tratamento psicológico, porque precisa de força, muito ânimo e principalmente esperança para poder seguir nessa jornada que é o tratamento oncológico. Com certeza, doutor. Doutora Marlene, os pacientes, no caso da senhora, que já fazem terapia, né, há anos e descobrem a doença, eles recebem de uma forma mais cômoda esse diagnóstico ou tem as crises também? Como é que funciona? Tem as crises, são impactantes, gera uma ansiedade intensa, uma desestabilização no setor da vida, no geral, no casamento, com o trabalho, o que ela teria que modificar, os cuidados que ela tem que ter, as químios, as rádios, aí vai vindo todo o contexto que tumultua a cabeça e que eles se perdem dentro disso. Então, a estabilidade emocional é importante, embora fique difícil zerar isso, né, porque é um impacto muito forte. Porque a pessoa tem perda de sono, ela tem uma ansiedade muito grande, ela não consegue mais centralizar em nada que está fazendo, então ela perde um pouco o chão. É como se fosse um luto, né? Eu vou ter que lidar com algo que eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Exatamente. Então isso é o luto. que faz a pessoa desestabilizar. E muitas vezes a pessoa fica num estado tão grande de ansiedade, de estresse, que impede com que ela se alimente adequadamente, siga o tratamento, sono, vá nas consultas, Exato. acaba alterando outros aspectos da vida dela que vai prejudicar o tratamento também. A situação... Por isso que a prevenção para minimizar isso, né, ajudaria muito. Com certeza. E como o senhor disse, se a pessoa não se alimenta direito, não dorme, atrapalha em tudo o tratamento, né? Se o tratamento está certinho, mas o psicológico, a pessoa não segue certinho a alimentação, a rotina que ela tinha, isso vai prejudicar muito, doutor. Sem dúvida. Com certeza, porque o tratamento só com a cirurgia e a quimioterapia, que são os mais conhecidos e comuns, lógico que eles são muito bons, mas o entorno também faz muita diferença, a alimentação, atividade física, o controle do estresse, controle da pressão alta, do diabetes. Então, tudo isso tem influência, com certeza. Desestabiliza de um modo geral, né? Fisicamente, porque ela somatiza tudo, né? Falando fisicamente, doutora Marlene, as mudanças físicas no corpo da pessoa que começou o tratamento, tem que raspar o cabelo em alguns casos, emagrecimento, afeta muito o psicológico? Muito, muito, porque eles começam a ver a diferença, já começam a imaginar de que vai ficar sem o cabelo, o que eu vou fazer com o meu corpo, né? Por isso que a prevenção, a questão da atividade física, alimentação adequada, ter um nível de estresse menor, vai ajudar e contribuir para ela estabilizar e conseguir ter esse enfrentamento, que não é fácil. Com certeza. Doutor, a gente voltando na questão do SUS, né? Eu quero só salientar com o senhor essa questão. O que tem funcionado na rede pública em relação ao tratamento de câncer, ainda precisa melhorar em que aspecto? O tratamento ao câncer de próstata, urológico, de uma maneira geral, melhorou bastante. Hoje em dia as pessoas têm um acesso muito maior ao sistema de saúde, então a pessoa consegue agendar uma consulta, seja com o médico clínico geral, que ele, muitas das vezes, ele vai fazer grande parte dos diagnósticos, não só uma pressão alta, um diabetes, mas os exames iniciais, que não são exames complexos. É uma mamografia, uma colonoscopia, um exame de PSA. Então, esse acesso aumentou bastante. E o que melhorou bastante nos últimos anos é o acesso aos medicamentos de alto custo, que antigamente tinha que entrar na justiça, era uma burocracia, ou às vezes aguardar por longos períodos que atrasava o tratamento do paciente. E hoje a gente consegue ter um acesso muito mais facilitado. Obrigado, doutor. Gente, olha só esses dados importantes. Quero destacar os 4 tipos de câncer que mais aparecem em uma pesquisa de 2023 do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e que ajudam, né, a gente entender o cenário atual da doença aqui no Brasil. Começamos com o câncer de mama, que lidera entre as mulheres com cerca de 73.610 novos casos estimados. Isso representa
30,1% de todos os cânceres em mulheres, incluindo os casos de pele não melanoma. Também chama a atenção, pessoal, o câncer do colo do útero, com 17.010 novos diagnósticos, né? Representando 7% dos casos em mulheres. Entre os homens, o destaque é o câncer de próstata, com 71.730 novos casos, né? Compreendendo, então, correspondendo, na verdade, a 30% de todos os diagnósticos masculinos. Outro dado relevante, pessoal, é sobre o câncer de cólon e reto, que atinge ambos os sexos, né? A estimativa é que foram diagnosticados em 2023 23.660 casos em mulheres e 21.970 em homens, o que representa pouco mais de 9% dos casos de câncer. Gente, agora vamos para a nossa primeira pausa, mas é bem rapidinha, não sai daí. O Diálogo da Cidade volta já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. O tratamento do câncer é um desafio complexo que começa pela dificuldade de diagnóstico. No Brasil, mais de 80% dos tumores de cabeça e pescoço são diagnosticados em estágios avançados, o que demanda tratamentos agressivos e traz impactos profundos na qualidade de vida do paciente. Realmente complicada essa situação, né? A gente vê o diagnóstico quando se descobre avançado em todos os aspectos, em todos os cânceres, né? Ele é muito complicado na vida do paciente, né, doutor? Com certeza. O diagnóstico de qualquer tipo de câncer avançado é o que a gente não quer encontrar na nossa prática clínica, porque muitas vezes o tratamento é muito agressivo, ou às vezes o tumor já está com metástase, ou seja, já espalhou pelo corpo. A gente às vezes não consegue oferecer um tratamento efetivo para o paciente. Com certeza. Doutor, o senhor falou de tratamento, né? A gente vai focar um pouquinho no tratamento nesse bloco. Existe um tratamento mais eficaz ou isso varia, né, de caso para caso? Os tratamentos variam bastante, não só de caso para caso, mas o tipo de tumor, a idade do paciente, se o paciente tem muitas comorbidades, se ele vai ter um risco cirúrgico muito elevado. Então, o tratamento tem que ser individualizado. A gente tem que conversar com o paciente, ver qual é a expectativa dele em relação ao tratamento, quais complicações ele suportaria. Então, a gente tem que conversar bastante, não só com o paciente, mas com sua família, e tentar encontrar o melhor tratamento com a maior chance de cura para aquele indivíduo. Quais os tratamentos mais comuns hoje a medicina oferece? Os mais comuns é a quimioterapia, que pode ser feita tanto antes de um tratamento da cirurgia, ou às vezes é feito somente a quimioterapia, varia bastante de cada caso de tipo de câncer. E daí a cirurgia também é talvez o tratamento mais utilizado para a grande parte dos tumores. Eu conheço, né, uma medicação que se toma, uma injeção, até você pode falar o nome, é uma injeção que não precisa fazer quimioterapia, acaba entrando no lugar. Isso é comum, né, as pessoas fazerem também esse tipo de tratamento? Para o câncer de próstata em específico, essa injeção é muito comum. Então, aquele paciente que às vezes não vai fazer uma cirurgia para fazer a retirada completa da próstata, ele vai fazer a radioterapia. E muitos tipos de tumor, dependendo do grau de agressividade desse tipo de câncer, a gente faz essa injeção. Não é uma quimioterapia, mas é uma castração, que ela vai fazer um bloqueio hormonal no paciente para impedir que esse tumor cresça e, às vezes, em alguns casos, até diminua de tamanho para melhorar a efetividade de um tratamento com radioterapia. Doutor, a situação financeira do paciente influencia na escolha do tratamento? No aspecto do SUS, a princípio não influencia, mas com certeza a parte financeira proporciona um acesso melhor e mais fácil ao tratamento, pois um paciente que às vezes mora muito longe da cidade, não tem acesso ao transporte, não consegue às vezes chamar um transporte privado, alimentação, uma boa moradia. Então, tudo isso faz diferença no final do tratamento. Mas em relação ao tipo de cirurgia e medicamentos,
acaba não influenciando muito, pois no SUS a gente consegue ter acesso sem custo nenhum ao paciente aos medicamentos. Com certeza. Marlene, nesses casos, né, de tratamento, né, a pessoa descobriu, entrou na fase do tratamento. De que forma o tratamento, o acompanhamento, na verdade, psicológico é fundamental nesses casos? Como ajuda? Então, eu acho que ele acrescenta muito, onde a pessoa vai ter o espaço, onde ela pode chorar, onde ela pode falar, ela dizer das dores, dos sintomas, dos medos, né? O medo até da morte, né? Normalmente eles não conseguem dividir isso com a família, até porque a família também está fragilizada, nem sempre a família consegue dar esse apoio, porque é percebível a pessoa que está com câncer de que a família está em sofrimento, então ela não tem essa liberdade de poder se abrir. Então, normalmente elas buscam exatamente para poder dividir o que realmente ela está sentindo. Com certeza, né? E o que o paciente pode fazer no dia a dia para estar melhorando, né, essa resposta ao tratamento? Porque quando o psicológico está bom, tem-se que o tratamento vai ser melhor, né? Com certeza, porque daí ela vai ter uma estabilidade onde ela vai poder buscar todas as ajudas, todos os cuidados de saúde, né? Se preocupando com a parte física, com a parte alimentar, com a parte não fumar, não beber, tem algumas coisas que são essenciais, né? Do que ela tem que abrir mão para começar essa nova vida, para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Não só do ponto de vista emocional, quanto físico, né? Até porque ela tem que largar algumas coisas que já é comum na vida dela, exato, né? Exato. Então, essa é a parte mais dura, mas elas acabam aceitando, e o impacto é tão forte que de um dia para o outro ela muda, porque as alimentações também mudam muito. Tem várias coisas que deve evitar se alimentar, tanto que elas buscam, é orientada para buscar uma nutricionista, de acordo com aquilo que ela é orientada. E aí a coisa vai fluir bem quando elas aderem bem a essa questão de como a vida dali para frente vai ser diferente. Né? Tem que ter uma vida regrada, né, muito doutor? regrada. Com certeza. Com horários, com tudo, né? Muitas vezes o paciente, às vezes, ele não quer, ele já entendeu sobre o tratamento, sobre a quimioterapia, sobre a cirurgia, mas muitas vezes só quer conversar um pouco, explicar o que ele está sentindo, porque muitas vezes ele começa a achar que ele é um peso para a família, que está trazendo problemas e transtorno, alterando a vida de todo mundo. Então, às vezes, só quer conversar, desabafar, isso vai tirar um peso das costas dele. Sem dúvida, sem dúvida. Certo. Fica muito mais leve. Com certeza, gente. Dessa forma, né? O repórter Eduardo Campos está com um médico especialista em cuidados paliativos e tem mais detalhes sobre esse tema essencial no tratamento. Du, é com você. Oi, Rafa, tudo bem? Olha, é sempre um prazer estar participando aqui do Diálogos da Cidade e hoje a gente veio falar um pouco sobre cuidados paliativos, né? Realmente ninguém quer ter que passar por uma situação como essa ou ver algum familiar, alguma pessoa especial passando por esse tipo de tratamento. Mas, quando necessário, esse tratamento faz muita diferença na qualidade de vida da pessoa, né, que está com alguma doença terminal ou com alguma doença crônica também. E quem vai explicar um pouco mais sobre quais são esses cuidados é o oncologista e especialista em cuidados paliativos, Rodolfo Leal. Doutor, então, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que são esses cuidados paliativos. Boa tarde. Então, os cuidados paliativos, eles são uma abordagem diferente do tratamento convencional que é oferecido para cada doença. Então, a gente não foca exatamente no diagnóstico e no remédio específico, mas sim em todo o resto que está junto. Por exemplo, controle de sintomas, o planejamento do que vem pela frente, o suporte emocional, espiritual, o controle social, inclusive o cuidado com a equipe que cuida desse paciente. Então, é uma abordagem um pouquinho diferente que não substitui o cuidado da doença, ela anda em paralelo. Maravilha. E tem também, né, esse estigma de muita gente achar que porque está em cuidado paliativo já é sinal que é fim da vida, que já está dando tudo errado. Queria que você explicasse um pouco sobre esse estigma. É verdadeiro? O que significa também? Isso é muito comum e muitos pacientes confundem realmente. O cuidado de fim de vida de pacientes que estão perto do óbito, ele realmente faz parte dos cuidados paliativos e é um momento muito importante, com grande carga de sintoma emocional e física, que precisa de uma atenção muito grande do especialista. Mas toda doença ameaçadora da vida e grave merece cuidado paliativo, mesmo que seja uma doença com potencial curável. Então, ela deve acontecer mesmo em pacientes que não estão em fim de vida, mas que tiveram o diagnóstico, porque ela anda em paralelo e ela não substitui o outro tipo de cuidado. Legal. Eu queria que você falasse também um pouco sobre, né, em casos de pacientes que estão com câncer, assim, o que é oferecido para eles, como que funciona nesses cuidados?
Então, os pacientes com câncer normalmente têm uma alta carga de sintomas, né? Físicos, emocionais, espirituais, sociais, e o paliativista aborda tudo isso no cuidado. Tá? Então, não é só para quando o paciente tem uma doença, por exemplo, metastática, que ele não vai ficar curado, que ele precisa de cuidados paliativos. Desde o começo do diagnóstico, mesmo que seja um tratamento curativo, esse paciente merece um acompanhamento especializado. Então, ele não precisa ser intenso no começo, a gente vai ajustando conforme as demandas, mas ele precisa dessa avaliação inicial, isso contribui muito. Como que esses cuidados colaboram para esse bem-estar físico, mental do paciente? Também esse cuidado também se estende para a família também, né? Como é que isso funciona? Isso, a gente tem que entender o que está acontecendo naquele cenário e fazer a programação de acordo com os valores do paciente. Então, é diferente eu tratar um câncer de próstata com esse remédio que tem esse benefício e eu tratar o câncer de próstata do seu José, que, por exemplo, não quer ficar careca ou não quer ter uma sequela, não quer ter diarreia porque ele sai muito de casa. Então, a gente tenta ajustar o tratamento para o controle de sintomas de acordo com os valores e aquilo que o paciente quer. Inclusive no fim da vida, né? A gente precisa conversar abertamente de como vai ser daqui para frente, porque o paciente precisa planejar sabendo o que vem. Legal. E para a gente já ir finalizando, esse acesso a esses cuidados, ele também é garantido por lei? Como é que funciona? Todo paciente tem esse direito a esses cuidados? Todo paciente tem direito. A estrutura, principalmente no SUS, ainda é pequena e insuficiente. A gente tem a aprovação agora esse ano da Política Nacional de Cuidados Paliativos com o objetivo de ampliar o acesso. Mas, teoricamente, cuidados paliativos básicos, todo médico assistente, por exemplo, um oncologista que cuida de pacientes com câncer, deveria oferecer. E deixar o especialista para aqueles casos mais complexos, com maiores demandas. Maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Rafa, é aquilo que a gente falou no começo, né? Ninguém quer precisar passar por esse tipo de tratamento, mas a gente viu aqui que, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental para garantir que o paciente tenha um conforto maior na sua vida durante esse tratamento também. Para a gente continuar essa conversa, eu devolvo para você daí do estúdio. Tá certo, Edu. Muito obrigado pelas suas informações. Importante participação aqui nos Diálogos da Cidade. Doutor Caio, cuidados paliativos, né? Seguindo esse assunto que o Du trouxe para a gente, esses cuidados paliativos, eu queria que o senhor explicasse melhor, né, a diferença entre tratar e cuidar nesses casos. Isso, os cuidados paliativos são essenciais no tratamento do paciente oncológico e muitas vezes ele é visto como, de uma maneira um pouco com um preconceito pelos pacientes, pois quando ele ouve a palavra cuidado paliativo, ele pensa que mais nada vai ser feito por ele, mas pelo contrário. Então, o tratamento em si, às vezes é o tratamento inicial, que a gente vai fazer uma cirurgia, uma quimioterapia, às vezes com o intuito de resolver o problema do paciente, de curar o paciente. Mas os cuidados paliativos vai um pouco além disso. A gente vai cuidar dos sintomas, não só físicos, mas emocionais que o câncer vai causar no paciente e sua família. Então, o controle da dor, o controle com o pessoal da psicologia, para trazer um alento, uma base de apoio para o paciente. E o cuidado paliativo não significa ausência de tratamento, mas sim medidas de conforto para aquele paciente. E por que existe ainda esse preconceito, doutor? Né? Porque, assim, a gente sabe que os cuidados paliativos, ele não é só na hora que a pessoa está em uma fase terminal, não. O cuidado paliativo, ele é desde o começo, porque desde auxilia, início, né, gente? Uhum. Desde o início. Acho que quando você tem a notícia, já começa esses cuidados, né? Que a família abraça muito a pessoa que apresenta um quadro. E esses preconceitos devido a quê? Você conversa isso com os pacientes no consultório? Sim, com certeza. Quando a gente, às vezes, vai pedir auxílio do pessoal do cuidados paliativos, a gente conversa com o paciente, que muitas das vezes, quando ele ouve a palavra cuidados paliativos, ele acha que ele não tem mais nenhuma expectativa de vida, que ele vai sofrer, que ele vai ter dor e que nada mais pode ser feito por ele. Mas é justamente o contrário. Ainda há muito para o que se fazer por ele. Há muita luta pela Sim, frente, né? Com certeza, muita com esperança. Certeza. Marlene, nesse assunto também, né? É comum que as famílias resistam a aceitar os cuidados paliativos, né? Como lidar com essa resistência emocional? Então, a verdade é que a família está tanto quanto doente quanto o paciente, sim, que faz parte da família. Sim. Porque eles vivem intensamente a mesma coisa. E do mesmo jeito que a pessoa que teve esse diagnóstico, ela está passando por esse processo difícil, ela não consegue dizer para a família não consegue dizer o que está sentindo pela outra. Então, os cuidados nesse momento é estabilizar a família para que tenha
um grau de emocional mais equilibrado para que possa realmente amparar o doente da casa. Bacana. A questão é, nesses casos, né, a pessoa está com câncer, sessões em família, pode Sim. ajudar? Existe? Existe, é o tratamento familiar. Pai, mãe, filho, quem está fazendo parte da família. E está comum, Marlene? Está muito comum, muito comum. E como é que funciona essa terapia, né? Como é a reação dos familiares quando começa a terapia depois do término? Então, normalmente a família entra, pai, mãe, 3, 4 pessoas normalmente, e cada um fala das dores, como é que está significando e o significado dessa pessoa dentro da família que está doente. E aí eles também querem ser orientados como lidar quando a pessoa perguntar alguma coisa para ela. Então, eles também têm esse desamparo, porque tem esse desamparo no sentido de não saber o que responder. Então, eles querem uma orientação nesse sentido de poder dar o maior conforto possível para a pessoa que está doente. Com certeza, como você disse, a família toda fica em luto, né? E no consultório, doutor, quando vai um familiar acompanhando o paciente, o senhor deve sentir isso, né? O familiar desesperado, às vezes quer conversar sozinho com o senhor, quer saber, está escondendo alguma coisa. Como é que funciona essa questão Isso no dia a dia? Isso é muito comum, varia muito de família para família, mas muitas das vezes a família está extremamente angustiada, está muito preocupada com o doente, fica às vezes achando que a paciente está escondendo alguns sintomas para não trazer mais preocupação para a família. Então, às vezes eles pedem para conversar com a gente sozinhos, conversam muito com o paciente. E muitas vezes o cuidado paliativo, no início fica um pouco de receio de começar o tratamento, mas depois de algumas sessões, consultas, acaba sendo muito natural e eles falam, nossa, como eu tive preconceito sobre isso, como eu não tentei isso antes. Porque ajuda bastante no tratamento. E a família adoece muito, por isso que essa ajuda fica meio que impossível. Eles tentam, mas de alguma forma, né, com os cuidados naturais, Sim. de estar do lado da pessoa, fala o que você está sentindo, você está chorando, aí a família segura para não chorar e a pessoa que está doente percebe que eles estão emocionalmente abalados. Então fica tudo muito dolorido, porque muitas vezes a gente fala que o paciente precisa fazer, o tratamento é esse, o remédio é esse, mas às vezes o familiar não sabe o que ele precisa fazer. Exato. Então ele fica um pouco perdido. Em relação a tudo. Uhum. É bem complicado. Bem complicado essa situação, mas a gente sabe que é uma luta, né, gente? É uma luta a partir do momento que se recebe um diagnóstico, o paciente tem que erguer a cabeça, né, doutor? E enfrentar, né? Vamos lá, doutor, quais são os tratamentos que eu devo fazer, né? Acreditar na medicina, né? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem várias opções de tratamento, a gente consegue tratar principalmente tumores avançados, que já muitas vezes têm metástase, mesmo assim consegue oferecer um bom tratamento por paciente. Lógico que cada paciente, ao receber a notícia, ele vai passar pelas fases do luto, ele pode negar, ele pode não aceitar. E as reações são diversas, né? Completamente diferente de paciente para paciente, de familiar para familiar. Sim. Mas com certeza a gente trazendo o apoio, não só o urologista ou o médico específico, a psicoterapia, cuidados paliativos, para fazer o paciente ter esperança e conseguir seguir esse caminho que infelizmente não vai ser fácil, mas muitas das vezes a gente consegue ter um bom tratamento. Tudo vai do psicológico, está bom, né, doutora Marlene? Essa estabilidade. Se a estabilidade não existir, aí a pessoa adoece muito mais rápido e avança muito mais, né? Com certeza. A força de vontade também da luta, né? Exato. Teve um caso no consultório de uma grande amiga que descobriu um câncer, uma pessoa que sempre se cuidava muito e do nada ela tem lá um sintoma, vai, faz toda a busca disso, encontra um câncer e ela é psicóloga também, ela se desestabilizou bastante, mas logo ela se aderiu a isso, está super bem, está tendo uma recuperação muito boa, fez as químio que tinha que fazer e está super tranquila e voltou ao trabalho. Ela parou por um determinado tempo, porque ela não tinha condições emocionais de atender e já voltou a trabalhar e está bem. Certo, gente, é um assunto difícil de falar, porém necessário, né, o programa de hoje. Muito obrigado. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, não saia daí. Né? No próximo bloco vamos fechar esse tema difícil com uma energia mais positiva.
Fique com a gente. De volta com Diálogos da Cidade e neste bloco a conversa é sobre informação que salva vidas. Vamos falar de prevenção e superação do câncer. De acordo com o INCA, até 30% dos casos de câncer podem ser evitados com hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física regular e evitar o consumo de álcool e cigarro. E quando a doença é diagnosticada no início, as chances de cura passam de 90%, né? Muitos tipos de câncer podem ser evitados com essa situação. Agora vamos assistir, gente, o depoimento do Cláudio, que venceu um câncer de próstata. Ele conversou com a nossa produção e falou sobre a importância de fazer os exames seguindo, né, as orientações médicas, o impacto emocional dessa luta e, principalmente, o apoio da família nesse processo. Vamos acompanhar. Fui fazer o exame normal de PSA, né? Aí deu um probleminha, daí eu fui fazer outro exame, aquele que o pessoal fala, né? E descobri. Aí eu marquei, graças a Deus, a minha família me ajudou muito, minha esposa, meu filho, me levaram como especialista, muito bom. Fiz o exame, teve que fazer cirurgia. Eu tirei toda a próstata, há uns 6 anos já. Meu filho me ajudou muito, me levou para São José o dia que eu fiz cirurgia, passaram o dia todo comigo. Foi fundamental. Eles estão sempre a par, conversando com os médicos, né? Os médicos orientavam eles para passar para mim e eu fiquei tranquilo. Isso aí ajudou muito, que eu ficava mais fé em Deus e sabendo que eu tinha um apoio da família, do meu filho e minha esposa. 6 meses a gente faz o PSA de novo, né? É 10 anos fazendo tratamento. Fui semana passada no médico, com o exame, fiz o PSA exame, não tem mais nada. Ele falou que praticamente estou curado. Que tenha fé em Deus, faz o exame certinho que o médico manda e bola para frente. E fé em Deus. Nunca desanimar. Não desanima do exame se der algum problema. Tudo é psicológico na cabeça de cada um. Eu, graças a Deus, a minha cabeça, por causa do apoio que eu tive com meu filho, minha esposa, entendeu? Então isso, mas tem que ir para o tratamento que o médico fala. Que depoimento inspirador do seu Cláudio, né? Muito bacana, é isso que ele falou, fé em Deus, força de vontade para superar, né? A importância de seguir também as recomendações médicas, de fazer os exames regularmente é fundamental. Além disso, é claro, né, o quanto o apoio da família, gente, faz toda a diferença nessa jornada, ajudando a enfrentar não só os desafios físicos, mas também o impacto emocional que traz a doença, né, gente? Que depoimento bacana. E a gente fala da parte espiritual, né? A fé em Deus. Tem a medicina, a gente sabe que a medicina é avançada, mas sempre a questão espiritual é fundamental, né, doutora Marlene? Sem dúvida, ajuda muito. É o que eles mais buscam também. Com certeza. E esse apoio espiritual, como entra na questão das terapias? A gente orienta, eles mesmos falam que tem uma religião, ou que vai rezar muito, ou que vai no centro, nas diversas religiões. E eu acho que o que eles sentem o melhor e que traz conforto para eles, eles têm que buscar. Sem dúvida, é uma ajuda muito boa. Com certeza. Doutor Caio, quais são os principais exames e cuidados que as pessoas devem ter para prevenir diferentes tipos de câncer? Vamos falar de prevenção agora. Com certeza. O básico e primordial são bons hábitos de vida. Então, a pessoa praticar atividade física regularmente, ter uma dieta balanceada, evitar alimentos muito gordurosos, industrializados, evitar o tabagismo, uso excessivo de bebida alcoólica, procurar ter boas noites de sono. Com certeza, isso é fundamental para qualquer tipo de prevenção. E, além disso, a parte dos exames também são fundamentais. Então, para as mulheres, procurar o ginecologista, mastologista para fazer o exame de Papa Nicolau, o rastreio para o câncer de mama. Para homens e mulheres,
principalmente acima dos 45 anos, o exame da colonoscopia para diagnóstico do tumor de câncer de intestino. E para os homens acima de 45 ou 50 anos, para o rastreio do tumor de próstata. Esses tumores têm prevenção e exames de rotina que conseguem fazer o diagnóstico precoce e vão corresponder praticamente a grande parte dos tumores da população. E esse diagnóstico precoce, doutor, ele ajuda muito em tudo, na questão do tratamento, no avanço da doença, né, de ir para outros órgãos. Com certeza, não só a gente aumenta as chances de cura, mas um tumor no estágio inicial, ele vai trazer menos sintomas por paciente. Então, tumores avançados, o paciente fica mais debilitado, perde muito peso. Às vezes a gente tem que buscar tratamentos mais invasivos, com maiores efeitos colaterais, que vão prejudicar muito a qualidade de vida do paciente. Então, não só pela chance de cura, mas pelo efeito colateral reduzido, o diagnóstico precoce é fundamental. Doutor, até um ditado popular, pode-se falar assim, eu já ouvi muito, inclusive. O fulano nunca fumou e morreu. Eu fumo, estou saudável. Isso aí, a pessoa tem que pôr a mão na consciência, porque não é bem assim, né? Sim, com certeza a gente vai achar exceção a toda a regra. Muitas das pessoas que fumam vão acabar tendo consequências disso. Não só os cânceres, mas podem ter um enfisema, tumor no pulmão, na boca, na garganta. E a gente vai sempre achar um ou outro que fugiu essa regra, mas eles são a exceção e não devem ser tomados como regra. Com certeza, bons hábitos de vida são benéficos para as pessoas. E não tem que se comparar a outra pessoa. Cada um é cada um, né? Sim, com certeza. Cada um tem sua própria individualidade. A genética também, sim, né? Sim, que faz muita diferença. Com certeza. Marlene, falando da família, a gente viu o depoimento do seu Cláudio falando que o apoio da família foi de extrema importância na cura, né, no tratamento. Como o apoio da equipe médica e também da família influencia no tratamento do paciente? Então, a grande verdade é que a família é a base de tudo. Se nesse momento ela for amparada com a presença, tudo bem que cada um está sofrendo, né? Mas estar do lado, eu estou com você, eu vou com você, eu te levo lá, eu te espero nisso. Você fazer esse acompanhamento, olhar a medicação, ver o que precisa, qual médico, conversar com o médico. Eu acho que esse tipo de atenção que o seu Cláudio, né, falou, sim, eu acho que é muito deste apoio dos cuidados mesmo. Eles sentem abraçados que não está sozinho. É essa sensação que a pessoa doente tem que sentir. É que está tendo esse apoio de que está todo mundo do lado dela e junto com ela. Tipo, não estou nessa luta sozinho, tem um exército comigo. Tem um exército comigo, que estão lutando comigo junto. Com certeza. Né? Por exemplo, da mulher, uma coisa que a gente não enfatizou muito, mas assim, a mulher tem que ter o autocuidado, ela tem que se conhecer, ela tem que se apalpar. O câncer de mama é um índice muito alto, né? Com certeza. Então, ela tem que se palpar, fazer ela mesma fazer isso e procurar o exame de mamografia anualmente, né? E qualquer diferença que elas percebam, uma dorzinha, algum incômodo, elas têm que buscar no início, porque existe até a cura, né? Mas desde que esse início tenha esse começo que parta por ela no sentido do autocuidado. Da alimentação, do esporte físico, dos cuidados em relação à bebida, cigarro. Eu acho que todo esse cuidado, se isso fosse feito por todos, não chegaria à etapa final. Marlene, amor próprio, né, doutor Caio também, amor próprio, a pessoa, a partir do momento que ela toma iniciativa, vou fazer check-up todos os anos, né, a mulher, vou fazer o autoexame, né, na hora do banho, é amor próprio, a pessoa tem que saber que a doença está aí. É olhar para si, saber o que o meu corpo fala, porque o corpo fala pela gente, né, de alguma forma você percebe algo diferente. Opa, o que é isso? Vou ver. Então, eu acho que é ficar atenta nesse autocuidado de um modo geral, físico. Com certeza. Né? Doutor, e quando vem, né, quando o corpo fala, a pessoa sente algo diferente, é importante imediatamente procurar um médico. Né? Opa, tem algo errado, o que está acontecendo? Não, é só uma dorzinha, vou tomar um analgésico, vai passar. Não é assim, né, doutor? Não, com certeza. Acho que qualquer sinal de alerta
a pessoa deve procurar imediatamente o seu médico de confiança, ou um clínico geral, evitar ficar procurando respostas na internet, porque muitas delas não servem para a pessoa, e com certeza uma avaliação de especialista é fundamental. É um alívio, né, que a pessoa sente de saber, olha, eu procurei e não deu nada. Com certeza. Marlene, o que você observa, né, nos pacientes que conseguem passar por esse processo com mais resiliência? Eu percebo que existe uma força muito maior do ponto de vista emocional. São pessoas que realmente cuidaram disso, que está fazendo tudo muito certo e buscando sempre uma ajuda que possa contribuir desse autocuidado com ela, mesmo dentro já da doença. Com certeza. Doutor Caio, os tratamentos, né, os avanços recentes no tratamento do câncer, você destacaria para trazer, o que na verdade o que você destaca, né, esses avanços para trazer esperança para quem está na luta? Acho que o tratamento para o câncer, de uma maneira geral, melhorou muito no mundo e no Brasil, no sistema de saúde público também, porque a gente consegue ter tratamentos, tanto da parte cirúrgica, procedimentos minimamente invasivos, que trazem menores efeitos colaterais para o paciente. A gente consegue fazer os exames, as terapias de radioterapia e quimioterapia voltadas especificamente para cada tipo de tumor, o que melhora muito a sobrevida dos pacientes. E com certeza a parte genética avançou muito. Tem exames genéticos que a gente consegue fazer hoje em dia para saber se o tumor é mais agressivo, menos agressivo e se vai responder melhor a determinados medicamentos. Então, com certeza, o paciente que está passando por isso, tendo o diagnóstico por esse momento, na fase inicial, ele deve não perder a esperança, procurar o tratamento, porque graças à medicina e os avanços, existem muitas opções. Com certeza. Marlene, após, né, o término do tratamento, de que forma entra, né, na fase de reconstrução da vida e a superação também? Na medida em que eles vão tendo uma expectativa de uma melhora nesse sentido, de reconstituir, ver que a coisa está dando certo, que os exames, ou cirurgia, ou quimio-rádio, teve um resultado positivo, eles criam uma nova força, uma nova vida e elas continuam dando continuidade na vida delas, inclusive voltando para o trabalho e tentando ter uma ocupação para que sinta prazer da vida ainda, né? Com certeza. Meus queridos, muito obrigado. Né? Já ia chamar de vocês de meus amigos aqui. Muito obrigado pela participação brilhante de vocês aqui no assunto tão difícil de falar, mas importante. Vocês foram fundamental. Doutor Caio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Marlene, obrigado. Obrigada a você, foi ótimo estar aqui. Obrigado sempre. Voltem sempre que quiserem, viu? Ok. E você que está nos acompanhando, né, fique atento aos sinais do seu corpo, como a gente já disse aqui. Procure ajuda médica, faça seus exames e, se precisar, não enfrente isso sozinho. A prevenção e o apoio fazem toda a diferença. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC, canal aberto 12.3, 7 da NET e 9 da Vivo. Tchau, gente!